Quero desde já saudar a todos os irmãos que nos acompanham nos mais diversos lugares que acompanham o estudo bíblico, e vamos então fazer a leitura da Palavra de Deus e vamos ler na primeira epístola a Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 1. Vamos fazer mais uma vez a leitura deste capítulo que diz assim, vamos ficar de pé os que puderem. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade e um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos desde já ouvir o nosso irmão Alberto, e um forte abraço para ele. E depois, algum irmão que tenha algum pensamento, já sabe que tem toda a liberdade para vir aqui e apresentar. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por este momento de oração, intercessão, comunhão e estudo das Escrituras. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, primeira carta, verso 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo, o principal dos pecadores, Paulo, o exemplo, é o que diz o verso 16, mas qual o sentido de Paulo ser o exemplo? O que podemos aprender nesta passagem do verso 16 de 1 Timóteo? Paulo ele menciona que ele alcançou a misericórdia, a sua conversão é motivo de glória, pois a igreja estava sendo perseguida por ele. E agora ele se torna um modelo, um padrão, um exemplo para a igreja, para os cristãos. E ele diz, e segue, terminando dizendo que para os que haviam de crer para a vida eterna. Antes de se tornar um ministro do Evangelho, Paulo teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo lá na estrada de Damasco. Atos capítulo 9.
E ao ouvir as palavras do Senhor Jesus, ele nasceu de novo. E mais do que nascer de novo e ter a sua conversão, ele se transforma numa nova pessoa, uma nova criatura. Bom, eu sei que ninguém vai viajar para a estrada de Damasco, do norte de Israel, lá na Galileia, e vai para a Síria, entra na mesma estrada, no mesmo caminho do apóstolo Paulo, para ter a mesma experiência que o apóstolo teve. Bom, você pode caminhar por lá, mas você não vai ouvir uma voz do céu, você não vai cair por terra, você não vai ver uma luz mais brilhante que o sol do meio-dia. Porque toda conversão, qualquer conversão ao Senhor Jesus, tem a sua experiência, tem a sua validade, tem o seu contexto de vida. E a pergunta que cabe a nós: qual foi a sua conversão? Será que você consegue contar onde você estava? Para onde Deus te levou? Qual foi essa transformação de vida, de fato e de verdade? A misericórdia que Paulo alcançou, a graça derramada na vida dele, não apenas o salvou ou salva um perdido de ir para o inferno, mas ainda o transforma numa nova criatura. E é isso que Paulo quer ensinar à igreja, quer ensinar através de Timóteo. Timóteo, conta esta história, mostre a sua conversão, a sua experiência, a sua vivência no Evangelho. Pelo poder de Deus, o principal dos pecadores passa então a ser o principal dos santos, para ser então modelo, para ser um tipo a ser imitado, seguido, um exemplo para ser copiado. O apóstolo Paulo, quando nós falamos das Escrituras, da palavra de Deus, da Bíblia, muitas vezes as pessoas ficam relutando muito com questão das Escrituras, sua veracidade e a sua história, mas é esta palavra que transforma o coração. Não foi a lei do Antigo Testamento que mudou ou que chocou o apóstolo Paulo, não foram os rituais, as obras, não foi o seu esforço, a sua dedicação, a sua religiosidade. Foi a misericórdia de Deus derramada sobre a sua vida, através da palavra de Cristo Jesus. A graça alcançada a ele, sendo oferecida ao apóstolo Paulo. A Bíblia é como uma grande radiografia da nossa alma. E ela vê tudo que está de ruim e de errado no nosso ser. E esta radiografia não simplesmente mostra o que há de ruim, errado, estragado, mas ela também aponta a solução, a cura. E ela opera através do Espírito Santo de Deus, através da graça de Deus, para transformar, curar todo o trauma da vida de uma pessoa. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. O que Paulo está querendo dizer nesse verso 16, vamos supor essa situação de uma pessoa, de um homem que estivesse muito doente e que num exame clínico mostrou que ele precisava ser operado de uma cirurgia muito delicada e perigosa, arriscada demais, para ser curado, para remover aquilo que estava de ruim na vida dele. Esta pessoa ia entrar em pânico, em desespero, mas talvez esta pessoa ficaria mais calma, tranquila, ao entender, ao perceber, ao encontrar com uma pessoa que tivesse passado pelo mesmo problema, pela mesma cirurgia delicada e perigosa, e agora estava curada, estava sã, curada novamente. Marcos capítulo 2, no verso 17, o Senhor Jesus diz: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Você só vai à presença de Deus quando você sente que está perdido, quando você sente que de fato está doente, que você está precisando de um Salvador. Enquanto as pessoas criticam, ignoram, ficam indiferentes
com as Escrituras, achando que está tudo bem. Não quer ler as Escrituras, não quer estudar as Escrituras, pois a Escritura é como uma radiografia. Vai mostrar a tua alma, a sua condição e o desespero que você vive, se não estiver alcançando a misericórdia e recebendo a graça bendita do Senhor Jesus. Não é que Paulo ele fica relembrando ou como uma reflexão insana da sua vida passada de pecado, como se dissesse, tempos bons aquele, de bagunça, Não, Paulo ele relembra onde Deus o tirou, de onde Deus o encontrou, para que daquela multidão de pecados ele olhasse para a maravilhosa e grandeza da graça de Deus na sua vida. E é esta recordação da graça de Deus, da maravilha do Senhor derramando a sua misericórdia no nosso coração, que nos motiva a cada vez mais querer conhecer este Deus maravilhoso, que nos ama e que tem um projeto de vida para cada um de nós na conversão. Paulo encontrou a razão de viver quando teve um encontro com o Senhor Jesus. Que cada um de nós possa ter este encontro com o Senhor Jesus através das Escrituras e encontrar o sentido da vida, a razão de viver em qualidade de vida, para ser uma bênção, um canal de bênção para as outras pessoas também. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos permita ser imitadores do apóstolo Paulo. Amém. Eu vou dar apenas um breve pensamento para abrir as hostilidades, depois do irmão Alberto já ter aberto de certa forma, mas é apenas um pequeno pensamento para que outros também avancem. Ora bem, aqui na primeira carta a Timóteo, no versículo 16 do capítulo 1, o apóstolo diz: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. E eu quero aqui destacar deste longo versículo duas coisas. A primeira é ele dizer que alcançou misericórdia. E a segunda é ele dizer para exemplo dos que haviam de crer. E isto é muito, muito importante. Eu já há muito tempo que tinha lido que dizem, não sei qual a veracidade dessa história, mas que ela existe. O Napoleão Bonaparte, que foi um grande general, como vocês sabem, francês, um dia dizem que foi-lhe trazido um soldado que tinha infringido a lei e cuja justiça requeria que ele fosse condenado à morte. E o soldado, coitado, estava ali para ser condenado à morte, e o Napoleão também estava lá, e eis que a dada altura surge uma senhora que pediu para falar com o Napoleão, e essa senhora era a mãe do soldado. E o Napoleão tinha acabado de dizer que a lei tinha sido infringida e a justiça requeria pena de morte para aquilo que aquele indivíduo tinha praticado. E eis que a senhora chegou ao pé de Napoleão e pediu-lhe misericórdia para o filho. Isto deve ser dramático para uma mãe, uma situação destas deve ser dramático, nem consigo imaginar, mas imagino que é muito dramático. O Napoleão virou-se para a mãe e disse-lhe assim: ele não merece misericórdia. Agora imaginem uma mãe, não é? Ele não merece misericórdia. Sabem o que é que ela disse? Ela não desistiu. Ela virou-se para o Napoleão e disse-lhe assim: se ele merecesse misericórdia, se ele merecesse, eu não lhe pedia misericórdia. Isto é que é fantástico. Se ele merecesse, eu não lhe pediria misericórdia. Eu estou-vos a contar isto por uma razão muito clara e muito simples. O apóstolo Paulo, eu não sei se vocês já algum dia examinaram bem a vida dele,
Porque o apóstolo Paulo é uma antítese na própria experiência. Ele, por um lado, ele por um lado considera-se como o pior dos pecadores, não é verdade? E nós sabemos isso, até já falamos sobre isso. Mas, por outro lado, considera-se como o indivíduo mais fora de série que existe. Porque ele diz que, segundo a lei, foi irrepreensível, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim, tudo top. Irrepreensível segundo a lei. Atenção, hein? Sabem o que é ser irrepreensível? Ninguém podia apontar nada. Ou seja, numa escadaria para se chegar ao céu, ele estava no topo. Se havia alguém que estava mais próximo era ele. Porque ele diz, não sei o quê, ainda mais eu. Ainda mais eu. Portanto, todos os outros estão atrás dele. Ele está no topo. E o que é que ele diz aqui? Alcancei misericórdia. Sabem o que é que isto significa, queridos irmãos? Significa que o indivíduo mais fabuloso, humanamente falando, precisou de misericórdia. Ou seja, segundo a justiça, devia ser condenado. E alcançou misericórdia tal como aquele soldado. Ele não merecia ser salvo. Ele merecia ser condenado. Alcançou misericórdia. E agora, vocês reparem, se o que está em primeiro lugar precisou de misericórdia, imaginem todos os outros que estão atrás dele na fila, não é? Todos precisam de misericórdia. Porque existe muito a ideia de muita gente que acham que há um quê de mérito. Deus não me vai condenar. As pessoas têm que tirar isto da cabeça. As pessoas têm que ter a noção, como o apóstolo Paulo, que era um indivíduo clarividente e que do ponto de vista religioso estava mais bem esclarecido do que qualquer outro religioso, e ele achava que estava no topo para entrar e não podia entrar. Precisou de misericórdia. Portanto, se ele precisou de misericórdia, todos precisam de misericórdia. Ninguém pensa que não precisa de misericórdia. Ou seja, quando eu digo todos precisam de misericórdia, isto significa que todos merecem ser condenados. E eu penso que é na sexta-feira, no programa Pedindo Luz, que eu vou falar um pouco, vou tocar nisto, de alguma forma. Não vou falar disto do Napoleão, nem do soldado, mas vou tocar neste aspecto que é a justiça que as pessoas estabelecem para si próprias. Porque isto é muito complicado. A maior parte das pessoas tem um código de justiça próprio. Mas o que conta não é o nosso código de justiça próprio que nós estabelecemos. O que conta é o código de justiça de Deus. E algumas pessoas imaginam um padrão no qual se enquadram, excluindo desse padrão os outros, que eles acham que não estão ao nível deles, e esses sim são pecadores. Mas as pessoas estão enganadas. As pessoas estão no mesmo pacote. Paulo e os demais merecem ser condenados. Estão todos juntos. E para vocês não terem dúvidas, o versículo mais abaixo, diz assim no versículo 16, mais abaixo, diz ele assim, versículo 16, parte inicial diz, por isso alcancei misericórdia. E o versículo na parte final diz, para exemplo. Estão a perceber? Ele precisou de misericórdia para exemplo. Para exemplo, porque todos os outros precisam de misericórdia. Não há ninguém que não precise de misericórdia. Não há ninguém que não mereça ser condenado. Eu não sei se fui capaz de transmitir o que eu queria, mas acho que sim. Mas isto tem que ser claramente transmitido. Porque as pessoas estão enganadas. E já agora, no Pedindo Luz, se depois quiserem, vejam na sexta-feira, mas a dada altura eu vou falar sobre a mulher adúltera. E a mulher adúltera, como vocês sabem, estão a ver o código de justiça daqueles indivíduos que lá estavam, dos fariseus, não é? Eles pegaram em pedras para apedrejarem. Aquela indivídua é digna de morte, disseram eles. Não foi o que eles disseram. Mas o código de justiça que está estabelecido por Deus não é esse. Quando o Senhor Jesus Cristo entra em cena e diz, quem estiver sem pecado atira a primeira pedra. Foram-se todos embora.
Desde o mais velho ao mais novo. Todos. Ou seja, não há ninguém que escapasse. Sabem de uma coisa? Eram todos dignos de morte. E o único que podia pegar numa pedra e apedrejá-los a todos era o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele era o único que era perfeito. E Ele virou-se para ela e disse, vai. Eu faço ideia, eu gostava de sair da cabeça dela naquele momento. O que é que Ele vai fazer agora? Eu estou tramada. Vai, não peques mais. Sabem de uma coisa? Foi a única que ouviu estas palavras. Os outros nem chegaram a ouvi-las. Partiram perdidos, conscientes da sua pecaminosidade, sem solução para o seu pecado, da parte do único que os podia perdoar. Fizeram como Adão. Quando Adão no jardim do Éden pecou, fugiu daquele único que o podia salvar. Que é uma coisa curiosa. O ser humano é assim. Que Deus nos ajude. É só. Só um breve pensamento também. Aquilo que nós vemos aqui, e já foi, portanto, no fundo, referido, o apóstolo dá testemunho. Testemunho do que é que lhe aconteceu na sua vida. E não é a primeira vez que ele o faz. Nós lemos perante o rei Agripa, ele dá testemunho da forma como ele se converteu, o que é que lhe aconteceu. E é isso que também devemos fazer, nós, dar testemunho, testemunharmos da nossa fé, testemunharmos da forma como Deus nos alcançou, como Deus nos falou. Eu acho que é uma prática, é um hábito que se perdeu, dar testemunho. Eu sou do tempo em que nos cultos havia quem desse testemunho. E acho que era uma prática que era importante, que alguém falasse da forma como se converteu, o que é que aconteceu, porque a nossa conversão, cada um de nós, é diferente. A nossa experiência é diferente. A forma como as coisas aconteceram é diferente. E, portanto, no fundo, o dar testemunho é contar aquilo que aconteceu, a forma como Deus nos alcançou. E, portanto, era uma forma de, no culto, se dar testemunho a quem estava presente. Às vezes estavam descrentes e, portanto, era uma forma de testemunhar. E, à semelhança de muitas outras coisas boas que existiam do passado, porque nem todas as coisas eram tão boas assim no passado, mas havia coisas boas que se foram perdendo. E hoje, de facto, não temos em culto nenhum ninguém a dar testemunho. Mas esperemos que todos nós deiamos testemunho lá fora. Já que não damos aqui, neste sentido de publicamente contarmos acerca que Deus nos alcançou, mas cada um de nós dê testemunho lá fora perante os perdidos daquilo que Deus fez verdadeiramente na nossa vida. Por outro lado, aquilo que eu vejo aqui também é nós, por vezes, colocamos rótulos nas pessoas. Eu, possivelmente, já também caí no mesmo erro, dizendo aquele indivíduo ou aquela indivídua dificilmente se vai converter. Ao fazer uma radiografia, um exame, a determinada pessoa, a forma como ela se comporta, a atitude que tem para com Deus, de blasfemo, a atitude que ela tem, nós facilmente colocamos um rótulo, este é um caso perdido. Não se vai converter. Eu penso até que por vezes é uma forma de nós, aliviarmos a nossa consciência. Porque já no nosso pensamento já criámos esta ideia que aquele indivíduo ou aquela indivídua, devido ao seu mau feitio, devido à sua má comportamento, devido àquilo que é, parece que nós somos diferentes.
Eu, antes de me converter, fui difícil. Não aceitei à primeira. Quantas vezes me falaram e eu respondi mal? Quantas vezes blasfemei? Quantas vezes gozei? E gozei com quem falava comigo? E gozei com Deus? Portanto, há uma coisa que não aconteceu comigo. Foi desistirem de mim. Ninguém desistiu de mim. Mesmo perante a minha atitude de blasfémia, contra tudo o que fosse Deus, não desistiram de mim. E o que aconteceu? Estou aqui, salvo pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Mas, portanto, nós temos essa tendência. E se nós olhássemos para o apóstolo Paulo, que ainda por cima religioso, e perante o seu comportamento, se calhar também diríamos a mesma coisa. É impossível que este indivíduo alguma vez se converta, verdadeiramente. Aliás, se nós virmos no capítulo 19 do capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, quando ele na estrada de Damasco, quando ele, sabemos o que aconteceu, teve um encontro com o Senhor, e depois lemos no versículo 13, Ananias dizendo, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Podemos dizer que Ananias estava com o pé atrás. Tinha dúvidas acerca da conversão de Paulo. Será que é mesmo verdade? Será que aconteceu mesmo? Portanto, ele tinha dúvidas. E por vezes nós fazemos a mesma coisa. E mais, irmãos, o que é mais grave, quando nós colocamos um rótulo e dizemos que alguém é impossível que aquele ou aquela se converta, nós estamos a pôr em causa o poder de Deus. Estamos a dizer que Deus não tem poder para transformar determinados corações. Só aqueles que são moles, então esses, não. Deus tem poder para transformar todos os corações. Sejam os mais difíceis, sejam os mais fáceis. Esta palavra, a palavra de Deus, continua a ter poder, continua a transformar vidas. E o Deus desta palavra, Ele transforma verdadeiramente corações. E temos muitos exemplos. O apóstolo Paulo é o exemplo disso, de como Deus transformou a sua vida. Mas temos outros exemplos. Eu lembro-me acho que foi o Carlos que falou de um indivíduo a quem chamavam Hitler, não é? E ele dizia, não me chamem mais Hitler, mas Lázaro, não é? E segundo o testemunho, era do pior que existia, não é? Fazia as maiores barbaridades. E Deus transformou o seu coração. Ele nasceu de novo. Era uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Era um novo homem. Agora era Lázaro, ressuscitado de novo, para uma nova vida, para uma nova relação com Deus. O que eu quero dizer, irmãos, não coloquemos rótulos a ninguém. Oremos por todos. Independentemente do mau feitio que tenham, do sofrimento que até os possam causar, não desistamos. Não desistamos de orar. Não desistamos de ser um exemplo, de testemunhar perante essas pessoas. Porque na hora, no momento exato, é o Senhor, não somos nós que transformamos os corações. Algum de nós consegue transformar o coração de alguém? Eu não consigo. Mas Deus consegue. Seja Ele coração que for. Portanto, oremos. Não coloquemos rótulos, mas oremos por todos. Porque Deus ama a todos, o Senhor Jesus morreu por todos e todos precisam de conhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Precisam de conhecer a graça e a misericórdia de Deus. Que o Senhor nos abençoe.